Essa é a videoaula de segurança da matéria de sistemas operacionais da Faculdade de Computação da UFMS. Os alunos palestrantes são Cleon, Rafael e Wellington. Ameaças, invasores e perdas de dados. Quando visamos a segurança de um sistema operacional, 4 metas devem ser seguidas. Confiabilidade de dados, que é manter em segredo os dados secretos. Integridade de dados, que significa que usuários não autorizados não podem alterar os dados sem a permissão do proprietário. Disponibilidade do sistema. Ninguém pode derrubar o sistema para deixá-lo inutilizável. E exclusão de invasores. Evitar vírus intrusos que transformam a máquina em um zumbi. Falando de invasores, existem dois tipos: os ativos e os passivos. Os ativos querem alterar dados alheios e os passivos querem ler dados confidenciais. O vírus, que também é um invasor, é um pedaço de código que se replica e causa dano ao sistema. Outros fatores que causam danos ao sistema são fenômenos naturais dos tipos de incêndio, enchente, etc. Erros de hardware, que seriam defeitos na CPU, e erros humanos, como uma entrada incorreta de dados. Na criptografia, nós temos o princípio de Cash-Hoffs, que diz o seguinte: o texto cifrado C é obtido usando seu algoritmo criptográfico E, com o texto puro P e a chave criptográfica secreta KE como parâmetros. Da mesma maneira, o texto decifrado D é obtido usando o algoritmo de decriptação D, com o texto cifrado C e a chave de decriptação secreta KD como parâmetros. Chave pública e secreta. Sistemas que têm a propriedade de que, fornecida a chave secreta, torna-se menos complicado de achar a chave de decriptação e vice-versa, são chamados de sistemas de chave secreta. Já nos sistemas de cifragem pública, chaves distintas são usadas para criptografia e decriptação. Mesmo tendo conhecimento da chave de criptografia, que é público, é muito difícil descobrir a chave de decriptação, que é secreta. Para gerar blocos de assinatura, utiliza-se cifragem de chave pública no documento original, resultando no resumo. O proprietário do documento aplica sua chave privada no bloco de resumo, gerando um bloco de assinatura. Domínios de proteção. Um domínio é um conjunto de pares, objetos e direitos. Cada par especifica um objeto e o conjunto de operações que podem ser realizadas sobre ele. Já um direito é a permissão para realizar operações. Podemos ver na figura que o domínio 1 possui permissão de leitura sobre o arquivo 1. Já o domínio 2 não possui a mesma permissão. Já o domínio 2 possui permissão de leitura do arquivo 3, coisa que o domínio 1 não tem. Uma forma de se encarar esses domínios seria que cada um fosse um usuário e cada um tivesse diferentes permissões sobre os diferentes arquivos que estão no sistema operacional. ACL. ACL é Access Control List, que quer dizer lista de controle de acesso. É uma técnica que consiste em associar a cada objeto uma lista ordenada com todos os domínios capazes de ter acesso ao objeto e como podem fazê-lo. Por exemplo, o arquivo F1 ele pode ser lido e escrito pelo proprietário A e pode ser lido pelo proprietário B, e o proprietário C não tem acesso a esse arquivo. Analogamente, o arquivo F2. O proprietário A pode ler, o proprietário B pode ler e escrever, e o proprietário C pode apenas ler, e assim sucessivamente. Capacidades. É uma lista de capacidades ou chamadas C-list. Quando essa técnica é usada, associada a cada processo está uma lista de objetos aos quais se pode ter acesso, com uma identificação de quais operações podem ser feitas em cada um deles. Nesta visualização, a gente pode ver que, muito parecida com a ACL, o proprietário A, dessa vez agora possui uma lista dos arquivos que ele pode ler. Já o proprietário B, ele possui todos os arquivos que ele tem permissão. No arquivo F1 ele pode ler, no arquivo F2 ele pode ler e escrever,
e no arquivo F3 ele pode ler, escrever e executar, e assim sucessivamente. Base computacional confiável. Sistemas confiáveis são aqueles nos quais os requerimentos de segurança são formalmente estabelecidos e cumpridos. Uma TCB, Trusted Computing Base, é composta pelo hardware e pelo software necessários para garantir todas as regras de segurança. O monitor de referência aceita todas as chamadas de sistema que envolvem segurança e decide se elas devem ou não ser processadas, como é visto na figura. Modelos formais de sistemas seguros. Existem 6 tipos de operações primitivas da matriz de proteção de dados, que é Create Domain, Delete Domain, Create Object, Delete Object, Insert Write, Remove Write. Podem ser traduzidos para o português como criar domínio, deletar domínio, criar objeto, deletar objeto, inserir direito e remover direito. Combinadas, essas operações primitivas formam os comandos de proteção. Esses comandos de proteção podem ser utilizados para alterar a matriz de proteção. Segurança multiníveis. O controle de acesso discricionário é uma política adotada por sistemas operacionais que permite que usuários individuais decidam quem pode ler e escrever seus arquivos e outros objetos. Os controles de acesso obrigatório asseguram que as políticas estabelecidas sejam implementadas pelo sistema, além dos controles de acesso discricionários. Existem 2 tipos de modelos mais conhecidos de segurança multiníveis. Bell-LaPadula, que ele é o mais utilizado e foi projetado para segurança militar, e o BIBA, que reverte a propriedade do Bell-LaPadula para manter a integridade dos dados.